notamos que escreve quer ser lido, seja poesia, crônica, romance ou contos. O mais difícil para os jovens escritores do Brasil é serem reconhecidos e chegarem a uma das principais satisfações: ter um livro publicado e divulgado no mercado editorial. Neste bloco, vamos falar das dificuldades e aspirações de um jovem escritor cearense que é estudante de medicina e membro da Academia de Letras do Brasil, João Braulio Flores de Andrade, o nosso entrevistado. Tudo bem? Satisfação tê-lo nos Jovens em Foco, João. Prazer muito meu. Até porque o programa Jovens em Foco representa hoje um grande marco, uma grande voz hoje na cultura cearense. Um grande prazer. Sem dúvida, muito obrigado pelas suas palavras. Realmente isso reflete na juventude que está assistindo e toda a família. João Braulio, você iniciou seus estudos em Mombasa, interior do Ceará, e faz o curso de medicina na Universidade Estadual do Ceará, como falamos agora há pouco. Mas o seu lado escritor, João Braulio, como nasceu? Pronto. Eu morei durante 12 anos no município do interior do Cearense, Mombasa, uma cidade que até hoje eu sempre recuo até ela, até porque meus pais residem por lá. É uma cidade interessante, que é uma cidade que me acolheu muito bem e que até hoje me acolhe. Então, esse meu lado escritor surgiu a partir de um novo momento político pelo qual a cidade passou. Nós fechamos um ciclo de praticamente 15 anos administrado por um determinado grupo político, e essa mudança foi muito favorável, porque nós conseguimos ter uma certa revolução política com a entrada do novo administrador, e essa nova entrada me fez despertar para alguns pontos sociais. Exatamente a linha que eu tenho trabalhado, pelo menos que eu trabalhei nos meus 2 primeiros livros, e de uma certa forma estou trabalhando nesse meu 3º livro, que já praticamente acabado. Então, a partir desse momento, dessa revolução política pelo qual nós passávamos no município, eu desenvolvi uma coluna política, que era publicada no site do meu município. O site depois foi extinto, mas a coluna migrou para o jornal do município. Hoje nós temos uma periodicidade mensal, até hoje eu escrevo, estamos com quase 4 anos já de coluna. E eu comecei a desenvolver essa literatura, e o mais interessante foi o estímulo que eu recebi. Recebi o estímulo pelos meus pais, o estímulo pelos meus professores e principalmente pela minha família. Eu percebi que eu poderia e tinha uma certa capacidade de conseguir desenvolver uma literatura baseada na realidade social que eu estava agora enfrentando. Então isso foi muito interessante. Desenvolvi a coluna, em seguida fui acumulando um certo aspecto de experiência, fui recebendo mensagens de vários leitores do país inteiro, porque existem munícipes que hoje moram fora do município, meus conterrâneos, fui recebendo votos de incentivo, e esses incentivos foram sendo o combustível necessário para o meu desenvolvimento literário. Foi amadurecendo, um processo de autocrítica muito acentuado, inclusive, e a partir de então eu resolvi compilar as principais crônicas que eram lançadas na minha coluna, no meu primeiro livro, que é o Crônicas que eu vivendo na cidade, que mais tarde iremos falar sobre ele. Então surgiu esse meu gosto pela literatura, e a literatura eu costumo dizer que quando você começa a escrever é um vício que não tem fim, realmente é viciante. Então eu me pus na obrigação de constantemente estar produzindo literatura, e é com muito prazer, eu faço com muito prazer. Raquel de Queiroz tem uma frase, na entrevista que ela deu há um certo tempo, poucos anos antes de morrer, ela disse que ela não tinha muito prazer em escrever, ela se achava muito melhor cozinheira do que até mesmo escritora. Eu concordo com ela com um certo ponto, porque realmente escrever dá um certo trabalho, você precisa fazer uma pesquisa muito grande, tem uma preocupação com a linguagem muito acentuada, só que escrever tem um prazer muito grande. Quando você vê aquela obra acabada, e principalmente passando pelas mãos de diversos leitores, de diversas idades, recebendo comentários positivos e negativos, porque o acerto ele se constrói em cima do erro, é muito prazeroso. Então, é um prazer indecifrável. Impagável, sem dúvida. João Braulio, quantos livros já publicados? Eu estou com 2 livros publicados. O primeiro livro foi publicado aos meus 14 anos de idade, que foi exatamente essa compilação das crônicas da minha coluna que eu desenvolvia, e até hoje eu desenvolvo no jornal do meu município. Foi um livro, hoje para a minha autocrítica, eu considero um livro de uma certa forma um pouco maturo, mas foi um livro que eu consegui projetar bem no meu literário. Eu digo uma projeção boa porque eu recebi votos de incentivo muito interessantes. Recebi algumas críticas, a minha linguagem foi o ponto mais criticado. Entretanto, eu quis mostrar à sociedade que, por mais que eu tivesse 14 anos de idade, que foi a data com que eu escrevi e lancei meu primeiro livro, eu estava, sim, me preparando para fazer uma literatura madura. Estava mostrando à sociedade que a população jovem, nós jovens, independentemente da idade, temos, sim, oportunidade, desde que sejamos esforçados e tenhamos incentivos múltiplos, de fazer uma literatura responsável, uma literatura social e politicamente engajada. O meu segundo livro foi um livro de contos e crônicas. Eu continuei utilizando o estilo da crônica, porque a crônica é bastante prática. O livro de crônica é muito prático. Você consegue ler na fila do hospital, você consegue ler esperando o médico, você consegue ler no ponto de ônibus até. É um livro bastante prático, Germano, e isso é muito interessante. E foi exatamente isso que me fez desenvolver o estilo da crônica.
Então eu queria desenvolver um livro que fizesse com que as pessoas tivessem gosto pela leitura. As pessoas pegassem aquele livro e fossem usufruindo dele gradativamente. Só que o mais importante nesse meu segundo livro, que é o Entre Rios e Tiros, que é um livro de crônicas e contos, como eu disse, é que existe uma narrativa que une esses contos, essas crônicas e esses contos. É basicamente um ensaio para o romance que atualmente estou desenvolvendo. E ele surgiu a partir, muito interessante, de um conto de um escritor russo, que no momento me falha a memória, através de uma amiga minha que me deu para ele, disse: Brian, veja esse escritor, ele tem uma literatura parecida com a sua. Então eu vi que realmente tinha uma literatura um pouco parecida, essa proximidade com o leitor, eu recorria a cada leitor, o digníssimo leitor, eu recorria bastante ao leitor, tentava me aproximar dessa realidade. Né, João? Exatamente. E desenvolvi esse livro. Foi um experimento para o romance e me fez hoje acabar, está praticamente concluindo o meu terceiro livro, que é o meu primeiro romance, que é o Alô, uma ligação com o mundo, que é narrado em primeira pessoa, através na voz de um psiquiatra esquizofrênico, que sofre esquizofrenia desde os 12 anos de idade. É uma situação pós-morte, algo similar a Brás Cubas, mas com os créditos da originalidade, e está me dando prazer inenarrável. É um livro muito interessante, modéstia à parte. Estou trabalhando muito nele, já faz quase 3 anos que eu estou trabalhando. Ele surgiu a partir de uma das minhas noites insônias de pré-vestibular, porque fazer vestibular para medicina realmente não é fácil, bastante complicado, mas que tomara que eu consiga concluir o mais rápido possível. Sem dúvida, mas é claro, o seu esforço, a sua dedicação, que a gente já percebe nessa entrevista, isso realmente, os frutos, você já está colhendo e vai colher mais ainda no futuro, sem dúvida. João Brian, se um jovem quer publicar um livro e não sabe por onde começar, o que seria uma boa pedida para ingressar, João Brian, nesse mercado tão competitivo que é o mercado editorial? Bom, Germano, é muito complicado. Infelizmente, hoje a grande dificuldade dos jovens realmente é a falta de estímulo. E é uma falta de estímulo que existe em múltiplos ambientes. Na escola, nós somos subestimulados, a família muitas vezes nos subestimula, utilizando esse neologismo, e a sociedade em si. Infelizmente, nós não amadurecemos culturalmente a ponto de reconhecer que os jovens têm sim capacidade de desenvolver uma literatura madura. Infelizmente, a grande onda que existe, a grande crença que existe, é de que os jovens só são capazes de produzir literatura para os próprios jovens. Uma criança de 12 anos de idade, por exemplo, só teria competência de desenvolver um romance cheio de gravuras, alguns rabiscos, para o público infanto-juvenil, ou até mesmo para o público infantil. Então, a grande dificuldade hoje, e o que o jovem tem que trabalhar para fazer, exatamente para superar esse grande obstáculo, é mostrar que ele pode desenvolver uma literatura responsável, uma literatura socialmente engajada, uma literatura politicamente bem articulada. Então, ele tem que trabalhar no estilo literário que melhor seja conveniente para ele. Antes de tudo, um bom escritor é sempre um bom leitor. Então, no momento que você tem um certo gosto literário, tem uma proximidade com alguns gêneros e se sente à vontade para produzir em cima desses gêneros, que produza. Veja se você está realmente capacitado para desenvolver esse passo e desenvolva esse medo. No início, realmente será muito complicado. As críticas virão, mas absorva essas críticas e, sobretudo, as utilize como combustível. O Mário Sérgio Cortella, que é um dos grandes filósofos que nós temos no país, ele tem um livro sobre ética e liderança, que eu li há pouco tempo. Ele tem uma frase muito interessante que diz: o acerto, ou melhor, os erros, eles não devem ser, você não aprende com os erros, mas você aprende corrigindo os erros. Então, se no primeiro livro, esse jovem detectou que não houve uma boa aceitação no público, os leitores em si, a família, a sociedade, a escola não aceitam muito bem, que ele trabalhe em cima daqueles erros. Trabalhe tentando acertar e produzir, e que ele produza uma literatura que realmente seja adequada para esse tipo de público. A escola hoje, os modelos pedagógicos, têm que ter a consciência plena de que o jovem tem que ser sim o responsável pela sua formação, tem que ser sim o responsável pela produção do conhecimento que nós temos hoje. Então o maior obstáculo realmente é esse. E outro, como disse, a sociedade ainda não amadureceu a ponto de reconhecer que os jovens podem vender uma literatura extremamente ampla. Uma literatura que não é voltada apenas para o público infantil e infanto-juvenil. Nós podemos produzir, inclusive, literatura técnica, conhecimento técnico. E isso é muito importante. Nós temos que amadurecer para esse tipo de impressão. Muito obrigado, João Brian, pela sua presença, pela sua vinda aos Jovens em Foco. Sucesso, tanto na sua carreira como médico e agora na literatura. E volte sempre com outras novidades para nos informar e engrandecer mais o telespectador dos Jovens em Foco. Muito obrigado. Eu agradeço, é um grande prazer estar nesse veículo de comunicação tão importante. Nós é que agradecemos. Em instantes, Jovens em Busca de Si Mesmo.